7h59 em Campos, já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube e pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast, estou olhando aqui, daqui a pouco em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV, amanhã no Jornal Impresso Folha da Manhã. Parte dessa entrevista de hoje vai estar também no Jornal Impresso, Folha da Manhã. Bom, estou olhando para ver o tempo. Você acredita que o tempo está parcialmente nublado? O tempo está parcialmente... Estava o céu claro hoje pela manhã, sem nuvens. Agora o tempo está parcialmente encoberto aqui na área central e a previsão é de 29 graus para hoje. Não tem previsão de chuva. Estamos com 22 graus agora neste momento. O Wellington Abreu mandou aqui as mensagens aqui, depois eu vou trocar com você aqui também, ô Marcelo, deixa eu ver. Sim, ele fala sobre a RJ, vou ler aqui e falo que também ou talvez o problema dos acessos sul, norte, a BR-101, vou ler aqui durante a entrevista, a gente comenta. Hoje, no Folha no Ar, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, estamos tendo o prazer de conversar e receber aqui neste programa o Marcelo Mérida, empresário, vai assumir ainda dia 1º, mas já eleito, eleito ou escolhido, que pode processo, ou tem outro nome para esse processo? Ele tem eleição, ele tem aprovação e tem Ministério Público das fundações. Então, assim, não é tão... Então é eleito, aprovado e reconhecido como chancela do Ministério, né? Boa. É legal. Esses processos assim da CDL, eles são extremamente muito transparentes e também, sobretudo, muito democráticos e respeita todos esses... O que é feito lá pela dinâmica da CDL é muito respeitado, muito bom. Conversando com o Marcelo Mérida, já falamos desse balanço que ele fez aqui, né, da sua passagem aí pelo governo municipal, como secretário de Desenvolvimento, que hoje tem Mauro Silva como secretário, teve aqui também na semana passada com a gente, e com a pasta de qualificação, né, e emprego, que antes era trabalho e renda, outra secretaria, né? Ela era uma subsecretaria do Desenvolvimento Econômico. Legal. Então, né, que hoje tem o vereador também, Vinícius Madureira, como, né, titular da pasta. Bom, Marcelo, falando sobre desenvolvimento, temos aí essa questão da estrada dos ceramistas, que está interditada para obras, e temos a questão do fechamento da Arthur Bernardes, e aí fechamento total por parte da prefeitura. E, cara, você está conversando aqui, não é só Porto do Açu, você tem uma série de outras empresas que também geram desenvolvimento e precisam ter, né, a sua movimentação diária naturalmente liberada, você não pode ter um impedimento. Como que você vê essa situação hoje no município e em termos de desenvolvimento, o que a gente precisa fazer para resolver de fato isso? Olha, Nogueira, a questão do desenvolvimento econômico é um assunto altamente complexo, né? E eu fico muito à vontade porque passei por lá, e também me sinto à vontade porque tem um parceiro, tem um amigo à frente, que é o Mauro Silva, junto com o Felipe Quinuas, né, expoentes, e que tem uma qualidade muito, para mim, latente, que escutam, interagem, conversam. Fazer desenvolvimento econômico, né, no estado do Rio de Janeiro, em especial em Campos, que faz limite com o Espírito Santo, não é fácil. Então você tem, complexo dentro da questão tributária. Não é fácil. Você não vai estalar o dedo e trazer uma indústria para cá por qualquer tipo de incentivo da noite para o dia. Então a gente entende isso. O que precisa, e que está sendo feito, eu entendo que é gradativo, é você criar ambientes
né, para que isso ocorra. Nós temos hoje, e não podemos, né, desconsiderar, a questão do complexo do Porto do Açu. É fato, é real e vai crescer a cada dia. Cabe a nós, né, sabermos, né, e atuarmos para que a gente possa ter, né, dentro dos limites do município de Campos, né, empresas que tenham ligações. A questão da mobilidade, né, ela é complexa, né, quando você tem já uma estrutura montada e vem uma grande estrutura e monta ao lado. Né? Você tem que pensar nisso, você tem que trabalhar isso. Tanto é que quando o Porto do Açu, né, se configurou como estrutura, né, falava-se em uma via ligando diretamente a BR-100. É o que vai acontecer um dia, se Deus quiser, isso vai acontecer. Mas enquanto não acontece, você tem os reflexos e você tem as consequências. Né? A ponte da integração seria uma grande oportunidade, né, que ligaria, né, a Codim e a Codim BR-101. Isso também é fato que vai acontecer um dia. Mas o fato é que hoje, né, essa complexidade para se chegar ao Porto do Açu afeta também a economia local, que são os empresários que, porventura, estão fora desse eixo. Então, assim, as empresas que estão, né, pós-cidades, no sentido, né, aos limites com São João da Barra, assim como também na Baixada, você tem um grande fluxo hoje de caminhões, né, carretas que saem com o tijolo. Como é que vai ser para poder se movimentar? Então, eu acho que essa interação, né, ela tem que ser amadurecida, ela precisa ser discutida com o setor. Acho que a Firjan contribui muito nesse processo. Né? Você tem que preservar a mobilidade urbana, a população, mas você não pode esquecer que tem pessoas, né, por trás disso. Tem emprego, tem economia. Então, assim, nós vivemos um grande debate em paralelo sobre o fechamento da Arthur Bernardes, que era o único caminho viável hoje, né, onde você tem muitas opiniões, né, você tem a contrária, você tem a favor do fechamento. Mas e a grande discussão? Qual é a grande discussão? A grande discussão é o que você falou agora há pouco. Você tem, né, a estrada do ceramista, que precisa ter laudos mais concretos. Você precisa ter um estudo de viabilidade da Arthur Bernardes. Olha só, vamos dizer que se faça um grande estudo e diga, olha, infelizmente, no momento, para você preservar vidas, para você também preservar o desenvolvimento econômico, você só vai poder trânsito à noite. Né? Isso é normal. A ponte Rio-Niterói durante muitos anos foi assim. Não, é assim até hoje. De 4 da manhã até meio-dia, não atravessa Niterói-Rio. Isso. De então, 4 da manhã até... É regramento. E quando você tem um regramento e é de conhecimento, acabou. Então, assim, olha só, vamos preparar. O fato é que incomodou ao setor produtivo, né, essa discussão não ter tido o eco que precisava ter. E aí você começa a ter os pequenos detalhes que muitas vezes não estão ao alcance de quem toma decisão. Um exemplo, quantos caminhões ficaram retidos no Porto do Açu, né, com famílias, com pessoas que queriam retornar e não puderam? Quantas pessoas ficaram retidas lá de cá que não puderam? Então, essas são questões que precisam ser amplamente discutidas sobre o aspecto político, sim, mas tecnicamente, com os setores. Então, acho que isso enriquece e isso faz com que a imagem, né, do desenvolvimento econômico ele passa a ganhar sustentação. Olha, em Campos nós temos discussões antes de qualquer tipo de iniciativa. Isso faz com que a gente tome decisões mais embasadas. Essa foi uma decisão que teve que ter a mão do judiciário, né, para reverter. Não estou fazendo juízo de valor se foi certo ou se foi errado, mas faltou uma ampla discussão com o setor produtivo e com as pessoas envolvidas, o cidadão. Mas eu ia te perguntar isso. Vladimir errou em fechar? Errou em não conversar? Houve erro? Você acha que classifica como erro de Vladimir? Até que ponto o setor também produtivo pode cobrar do governo do estado? Porque assim, você é um cara que viaja muito, você está no pare-siga das BRs da vida aí, né? Por que não tem pare-siga na estrada do celular? Não deixa a gente que não é especialista, não fica dando a entender que existe algo a mais que não técnico?
Assim, qualquer coisa, né, a opinião do Marcelo, ela tem pouca base, porque eu não vivi essa discussão interna nem externamente. Eu estava em um outro período, em uma outras ações, então eu não vivi essa discussão do fechamento. Então, só que, assim, qualquer decisão, ela tem que, provavelmente foi escutado alguns técnicos, né, para que isso fosse colocado. Só que, assim, a gente precisa buscar soluções. O problema é fato, existe, precisa buscar soluções. Então, assim, olha, nós temos um governo do Estado hoje, né, com uma participação e uma mão muito forte de uma pessoa com raiz em Campos. Precisa interagir, precisa entender, olha só, isso é de vital importância para a economia, para a população. Assim, a gente precisa desmistificar algumas coisas. Porque a gente do setor produtivo, quando fala, né, e as empresas... Se não tiver empresa, não tem emprego. Se não tiver emprego, não tem recurso. Se não tiver recurso, não tem imposto. Se não tem imposto, não tem governo. Então, assim, todos nós, é uma sequência. Então, quando você fala do setor produtivo, é ele que faz, né, turbinar e movimentar tudo isso. Então, assim, interagir, conversar. Lembra do fechar a porta? Política não tem fechar a porta. Eu não posso não ser simpática a Nogueira, mas eu tenho que conversar com Nogueira sobre assuntos que... Eu agora vou assumir a fundação. Eu não tenho, como presidente de fundação, eu não tenho corrente política, eu não tenho espaço político, eu vou ter que estar, né, inteiramente defendendo os interesses daqueles que estão, né, sob o guarda-chuva da fundação. A política é assim, não importa, tem que interagir, tem que conversar, e as soluções acontecem através do diálogo. Conversando, a gente busca. Então, assim, não tem como contribuir se acertou ou se errou, porque eu não vivi nem como membro de governo, nem como cidadão, porque eu estava, né, em outra atmosfera, estava em uma outra discussão, então, assim, é bom quando a gente fala, quando a gente está com conteúdo para falar. Isso é bom. Isso é verdade. Você tem que ter a base para... Porque, assim, de comentário sem base já está cheio aí. Muito. Uits, nossa, mãe. Bom, vamos lá, vamos falar de desenvolvimento. Eu vou continuar falando, porque a gente fez uma entrevista recente com o Vladimir aqui, e eu perguntei a ele, na bancada com o Aloysio Abreu Barbosa, nós perguntamos a ele o seguinte, estava também com aquele menino lá de Goitacazes também, vou rapidamente... O Everton Luna. Obrigado, Beto. Everton Luna, também repórter editor de política do jornal Folha da Manhã na bancada. E aí, nós perguntamos a ele, porque, assim, você vira e mexe, tem comentário aqui no chat, ou nos canais aí da gente, por que não tem indústria? Na eleição mesmo, por que não traz indústria? E Vladimir fala que Campos tem um viés hoje muito de logística, porque, e aí é realidade, é real. Até o Sérgio Gabriel, que foi presidente da Petrobras, no governo Lula, aquela coisa toda, mas esteve aqui com a gente há um tempo atrás, e ele falou que Campos é uma vitrine, BR-101, aeroporto, BR-356, porto, tá. E Vladimir fala que Campos é uma cidade de serviços, e que indústria, em muitas das vezes, de fato, com a tecnologia, não gera tanto emprego. Qual é a sua concepção sobre Campos ser uma cidade de serviço? A gente ganha muito aqui de fora, por exemplo, supermercado, lanchonete, restaurante, essas coisas. Isso tudo é serviço. Foi inaugurado agora recentemente lá no Shopping Partage o Outback. Me parece que 90 empregos. Você vai juntando 90 com 10, com 100, enfim. Como que é a sua impressão sobre essa questão? A gente não pode ser... Porque a gente fica olhando Macaé, né? Pô, os caras cresceram, os caras têm muita indústria... Como é que é isso? Na realidade, eu falei agora há pouco, você tem um ambiente hostil, né? Quando você fala de questões tributárias. O Estado do Rio, ele tem um dos maiores ICMS, né? Tem um dos nós estamos próximos aqui do Espírito Santo. Entretanto, a indústria de base, né? A indústria média, ela está sempre se movimentando. Hoje, a indústria do petróleo em Macaé já tem um processo de migrando mais para próximo do Porto do Açu. Nós vamos, né, sair na frente, vamos dar oportunidade, vamos ter espaço, vamos ter condições para que essa indústria se estabeleça aqui. Não é uma mega indústria. Mas hoje, quem consolida hoje a questão empregatícia hoje, por não ser
né, a indústria totalmente mecanizada, é a indústria média, 150, 200, 90, 300 empregos. Isso é fundamental. E olha que nós estamos falando de uma cidade muito melhor constituída de ensinamento básico do que Macaé. Hoje nós temos diversas universidades no município de Campos, nós temos o ensino técnico profissionalizante. Então, assim, nós temos 5 universidades federais, uma estadual, nós temos todo o sistema S implantado aqui. Então, assim, precisamos ter, né, esse ambiente, não para a mega indústria. A mega indústria pode vir, sem problema, pode acontecer, mas por questões, né, até mesmo da logística. Mas nós temos ambiente de desenvolvimento para média, pequena, em volume. Precisamos ter as estruturas montadas para que isso absorva. Concordo plenamente, a nossa vocação é serviço, certo? Mas isso não nos impede de abrir leque de opções, de fazer com que nós temos, olha, planície não falta, água não falta, energia elétrica não é o nosso grande problema. Nós temos um problema urbano, mas de grande volume nós não temos. Então, assim, eu acho que existe essa possibilidade, existem esses estudos já acontecendo, Nogueira, certo? Por parte até do poder público municipal. Então, não é uma coisa que está passando à margem. Ela pode acontecer e deve acontecer. Existe um projeto que andou na CODIM, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de se criar um espaço, né, ali em Travessão. Isso traria um espaço, a prefeitura tem um grande imóvel ali, terra ali, um distrito industrial, né, para média e pequena indústria, onde você migraria, você traria, olha, eu acho que a ponte da integração ligada à CODIM, ligada à BR-101, cria um novo ambiente, né? Você tem projetos para serem estruturados de SEASA, você tem o aeroporto que precisa ser, né, incentivado. Então tem uma série de conjuntos que eu acho que passa por aí a questão do desenvolvimento econômico da nossa cidade, da nossa região. Então não é para se olhar com maus olhos, ou não sei, com desdenho, a questão dessa vocação de serviço. Não, muito pelo contrário, ela já está consolidada, ela já existe. A gente fala assim, olha, o comércio hoje é um comércio que hoje atrai, né, pessoas de fora para cá. Seja só pelo comércio, seja pelo lazer, você tem os shoppings hoje que trazem pessoas da região periférica da nossa cidade para cá. Assim como o serviço, cada vez mais hoje, né, nós temos uma empresa voltada de serviço para a área de offshore aqui no centro da cidade. Eu soube ontem que ela emprega 400 pessoas num prédio aqui no centro. Isso está passando. De offshore? De offshore. Legal, cara. A área de TI. Sim. Então, assim, o que acontece? Isso é um conjunto. Isso está consolidado. Isso nós temos que incentivar, nós temos que cada vez mais produzir ambiente favorável. Mas a indústria física, ela também tem espaço para isso. Nós não somos, assim, uma cidade sem indústria. Você vai para Guarulhos, você vai para a região, você vai encontrar indústrias já, né, produzindo, e existe um processo de migração da indústria de base, de offshore, né, por conta do Porto do Açu. Essa coisa a Mariana está falando aqui, qual emprego tem em Campos? Nós anotamos até que no CAGED, Campos tem hoje, em abril de 2025, liderou a geração de empregos formais com 756 novos postos criados. Isso. Não é? Aí ela coloca aqui assim, mas não gera emprego de nível superior. E aí ela não coloca isso aqui, ela só colocou aqui ponto. Eu acrescento, quando gera de nível superior, como é o caso do Porto, por exemplo, você sabe quantos trabalhadores tem hoje no Porto? Ideias, tem noção? Eu sei que 90% tá residindo em Campos. Em Campos? 90%. Não, tá perfeito. É isso aí, de 80% a 90%. São mais de 9 mil trabalhadores hoje já no complexo. No complexo do Porto. O Porto em si é pouco, eu estou falando das indústrias que estão ali no entorno do Porto. Salvo engano meu, na abertura do programa hoje, você falou de 300 e poucas vagas da área de offshore. Falei sim, tá aqui, ó. Mais de 320 vagas offshore,
são abertas para contratação imediata. As entrevistas vão acontecer na terça de semana que vem em Campos. Então, tá sim. Nem li essa notícia completa. Eu tô, quando fala de emprego, tá eu tô antenado. Tá ligado, é isso. É porque eu vivi isso, respiro isso e outra coisa. A Secretaria de Qualificação e Emprego, todo dia no seu balcão de oportunidade, tem vagas. Hoje, nós estamos tendo dificuldade em preencher essas vagas, Nogueira. Eu falo assim, eu me envolvo, nós que eu digo assim, população, entendeu? Então, assim, o desafio, né, do Vinícius Madureira com essa relação é grande, mas todo dia tem oportunidade. Então, assim, eu não vejo que a gente não tenha essa oportunidade. Onde está o emprego? O emprego, né, ele está aí, nós precisamos nos estar cada vez mais qualificados para termos a oportunidade de ocupá-lo. É porque assim, fica esse estigma, né? E aí, poxa, eu particularmente conheço muito o Espírito Santo, tive oportunidade de morar lá, aí morei na época que estava quebrado e o Estado alavancou, o Estado vai embora, tá? Aí fico vendo, rapaz, do nada aquelas... Eu ligo muito para o Almir, que Almir é capixaba, né? Almir Júnior. Almir, tô passando aqui em Vargem Alta, no meio do mato ali, do nada sai uma indústria. Como é que é isso, Almir? Esse Espírito Santo não para de crescer e tal. E trocando ideia sobre essa questão de crescimento, e você traz uma palavra muito importante e interessante, que é hostil. Nosso IPVA é 4%, gente. Se você comprar um carro zero no Espírito Santo, você paga 1%. 1%. Se o carro for zero, comprado no Espírito Santo. For usado é 2%. É muita diferença. Um carro hoje em média, bom, vamos lá, um carro de luxo, 200 mil. Aqui dá 8 mil de IPVA. Lá dá 2 mil, carro zero. Olha a diferença. Eu vou comprar aqui para quê? Arruma um documento aí, se vira, ou não compra, mas... Você imagina isso no piso de uma indústria, na energia elétrica, em outros impostos. Então, assim, o ICMS. Então, assim, a gente precisa entender que realmente aí não é uma coisa particular de Campos dos Goytacazes. É uma coisa do estado do Rio de Janeiro. Aí é geral. Ô, Marcelo, Centro Histórico de Campos. Só assunto espinhoso para a gente ficar amanhã toda aqui, né? Mas vamos lá. Tem que utilizar esse tempo aí para a gente fechar esse programa. Quero falar de política com você. Noêmia Magalhães fez um depoimento aqui para você, tá? Noêmia, não sei se eu vou conseguir ler agora aqui, mas Marcela, ela te conhece há 80 anos. Meu Deus. Não! Não, ela conhecia o Marcelo nos anos 80. Ah, legal. E chegamos de Minas, o Valmir veio assumir o lugar de contador do, então, acho que mercantil, né? Banco Mercantil. Banco Mercantil. E aí, ó, ela conta aqui toda a história de vocês aqui. Gustavo Crespo também diz que o Marcelo é nosso eterno presidente municipal do Podemos. Ele continua no Podemos, você continua no Podemos. Continua no Podemos. Gratidão pelo comprometimento no pleito de 2024. Esse é o Gustavo. Potência. Vamos lá. O Gildo Henrique está aqui também, mandando um bom dia para você. Desenvolvimento é prioridade, diz a Ana Celina. E o Tato, Luiz Otávio Tato também, figuraça, bom, né? Sucesso para o amigo Marcelo, neste novo ciclo, à frente novamente aí da CDL, da Fundação CDL, né? Então vamos lá. Guilherme Rangel, nosso glorioso... Guilherme Rangel é um guerreiro, e o bicho tem um braço forte mesmo, não é à toa que eu falo guerreiro, não. Aqui pela defesa e boas ideias pelo centro de Campos. Seu Eduardo Chacu é um ícone dessa defesa, e quase que ele consegue com Rosinha. Rosinha fez essa tentativa de revitalizar o centro com aquela, inclusive de embutir essas fiações aí terríveis e tal. Infelizmente ficou naquele dilema com a Enel, vai, não vai, não foi. E o Guilherme diz aqui, ó, bom dia. Da última vez que o senhor prefeito esteve na entrevista, perguntei pelo centro a ele. Respondeu que a prefeitura já estava fazendo a sua parte e caberia aos comerciantes o restante. Será que dá incentivos fiscais, promove acessos ao centro, organizar o trânsito, promover posturas, recuperar calçadões e calçadas, promover despoluição visual, incentivar a recuperação das fachadas, etc. Cabe a quem?
É a pergunta do Guilherme Rangel, que é empresário, parceiro seu aí de luta. Poder público. E a pergunta que eu faço para você dele. Assim, o que acontece? Os exemplos que nós temos Brasil afora, e eu tive a oportunidade de viver e conhecer, né, mais de perto alguns. Revitalização do centro é um tema que ele começou das grandes cidades, das capitais, que foram o primeiro a se esvaziar. Então, vamos tomar como base que essas grandes cidades estão um pouco mais adiantadas do que a gente aqui, né? Cidades essas que muitas têm, né, são mais novas do que a cidade de Campos do Goytacazes, pela idade que nós temos. E que tem menos patrimônios culturais, históricos do que nós temos. O fato é que você, em um processo, né, da década de 80, houve alguns esvaziamentos de entes públicos das cidades, dos centros das cidades. Isso prejudicou muito, né? Não é o caso específico de Campos, quando você diz, olha, Campos não houve esvaziamento das ações do governo federal aqui. Você continua com a Justiça Federal no centro da cidade, você continua com o INSS no centro da cidade, a agência principal da Caixa Econômica continua no centro da cidade, o Banco do Brasil, muitas coisas só se decide no centro da cidade. Então, a questão federal, ela se manteve. A questão estadual, né, nós tínhamos mais instrumentos que nós não temos hoje. Um exemplo, nós tínhamos a SEDAI no centro da cidade, que era na Rua 13, né? Ela privatizou, caberia ao ente público dizer, olha, você vai ser privatizado, mas você tem que manter as características para manter a cidade em atividade, certo? Nós tínhamos, na época eu não me lembro mais, quando foi privatizada para a eletricidade, também era no centro da cidade. Então, isso são conjunto de serviços. Era Sérgio? Sérgio, perdão, era Sérgio. Sérgio, lembra? Companhia Estadual de Energia. E você tinha mais, vamos resgatar. Você tinha a Telerge na 13 de maio. Né? Boa lembrança. Tem muitas. Cabine telefone. Então, se falar isso para os nossos filhos, não sabem o que é. Rapaz, se falar para eles o que era tunícula e tal, lá que tinha o telefone que tinha magneto, tinha que dar corda, então, me mata. Esse processo de tratamento prejudicou muito. Então, tem que haver a mão do Estado. Quando a gente fala a mão do Estado, é a mão do ente público, né? E tem também, Nogueira, a gente não conhece, eu não conheço, se tiver algum, é importante que seja colocado dentro do estudo. Para a revitalização do centro, tem que ter a mão do poder público municipal, certo? Você tem hoje, em Campos, você tem um alto índice de inadimplência, quanto mais de IPTU de imóveis que estão fechados há mais de 10 anos. Então, a prefeitura já não arrecada mais por esse imóvel. Precisa ter incentivo. Então, assim, precisa que, né, se discuta, e assim, não estou falando, né, de abrir mão de receita, porque ela já não entra, precisa se discutir quais ações nós podemos fazer para que a gente comece a abrir as lojas que estão fechadas. Olha, você separa um trecho aqui com 30 lojas, qual incentivo que pode dar? O IPTU pode dar, o ISS pode dar, por 5 anos, para a loja que estiver aberta, para a loja que estiver funcionando. É isso que está acontecendo. Em cidades mais avançadas, como o Rio de Janeiro, o prefeito falou, comprou um prédio e depois ele botou para poder fazer o refit, né? Então, essas ações dependem muito da vontade do gestor para que isso efetivamente venha a acontecer. Qual o grande desafio hoje? Abrir as lojas que estão fechadas. Seja ela com comércio, com serviço, com várias outras atividades que podem ser transferidas para o centro da cidade. Conjuntamente com isso, você tem a questão do transporte público, né? Que aí você não pode jogar isso na conta, né? Única e exclusivamente da gestão atual. Você tem um problema e não é não é desculpa, mas não é uma questão única e exclusivamente de Campos. O mundo hoje vive uma questão de transporte público muito ruim. Mas tem que ser feito alguma coisa, tem que ser colocado. Isso trazendo as pessoas. E, associado a isso, né, você precisa criar ambientes que as pessoas se sintam seguras. Né? Ontem, você falou da Enel. Ontem nós tivemos um colapso de energia em um trecho do centro da cidade
eu passei ali 6h15 da tarde, eu sou do meio, eu sou do centro da cidade. Eu fiquei preocupado de passar ali. Então, assim, tudo muito escuro. Sim. Um ambiente, né, que não... Então, precisa que isso seja reconstruído. Nós temos como cartão postal o calçadão de Campos. Ele precisa não de um boot, não, ele precisa de uma grande geral. Então, isso é a mão do poder público municipal atuando nesse processo de revitalização. Mas, assim, eu diria que a própria CDL fez um evento, né, e trouxe essa discussão na UENF, muito prestigiada, trouxe gente de fora. Eu falo com o meu presidente Fábio, tem que voltar a fazer novas discussões sobre isso. Precisa reviver esses momentos para que a gente não caia, né, e acredito piamente que o centro da cidade, ele tem, o nosso Dão de Campos, ele tem um charme, ele tem conteúdo para transformar isso aqui em um ambiente não só de comércio, de serviço, como de lazer. Tem que agregar o lazer. Daí, somado a isso, você tem a questão, né, de trazer as pessoas para um ambiente como pequenas residências, trazer vida. Comércio só funciona onde tem vida. Você vai entender o que eu vou te falar. Sim. Você vai no shopping, segunda-feira de manhã cedo, dá tristeza. Aí você vai no sábado à tarde e você, opa, por quê? Tem gente. É gente que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Eu digo assim, segunda-feira de manhã cedo, porque antes de abrir, você anda naqueles corredores, você não é, cadê o povo? Cadê? Sim, não entendo. Não, Marcelo, sem o poder público, é impossível recuperar o centro? Precisa aparecer um grande projeto que a gente entenda como viável. Eu desconheço. Pode ter algum lugar, pode ter que funcionou. Eu já não quero mais inventar a roda, Nogueira. Eu sou do propósito que existe muita coisa mundo afora que deu certo. Umas adaptáveis à nossa situação e outras não. Então é mais fácil você entender o que deu certo. Vamos entender, vamos para a prática. Temos algum lugar onde a revitalização dos centros ocorreu de forma natural, sem a mão, né, do poder público? Vamos entender como aconteceu. Eu não conheço. Se tem. Então, assim. Um dos modelos é Pernambuco, Santa Catarina. Você tem o próprio Rio de Janeiro. O Rio que está aqui na nossa porta. Aqui. Então, assim, eu fico assim. Me ressinto muito quando a gente procura transferir responsabilidade. O comerciante pode ter responsabilidade sobre essa questão do centro da cidade. O proprietário do imóvel pode ter? Pode ter. Mas eu reputo que hoje, para resgatar isso, tem que ter a mão pesada do poder público. Bom, são 8h32, meu caro Marcelo. Passa rápido. Nós não falamos nada ainda, nós cheio de coisa para conversar aqui ainda. E, né, para trazer. Se você ficar sobre essa questão do centro, eu sou assim, um apaixonado pelo centro. Eu cheguei aqui em 1992. Você veio primeiro, não veio? Você também? Ou você veio estudar aqui? Ou você... Não, eu já nasci aqui. Você já nasceu, mas o meu umbigo está enterrado lá. Lá o umbigo está enterrado lá. Um umbiguinho. Aqui, porque assim, quando eu cheguei em 1992, eu olhei aquele comércio da João Pessoa. Cara, tinha a Wilson Automóveis aqui, ó. Não é? Sim. Era da Fiat. Cara, e daí você pegava João Pessoa dali, eu estou apontando pela direção certa, eu sou igual o GPS. Você pegava ali de frente da loja, que fica em frente a João Pessoa assim, até o mercado municipal, era comércio puro. Eu falava, gente, eu vou vender propaganda para esse povo tudinho aí. Quer dizer, você chega garotão todo entusiasmado, que tudo vai mudar o mundo, né? Ainda tem o processo migratório, porque nessa época que você está falando, o comércio parava na rodoviária Roberto Silveira, certo? Sim. Hoje, você tem umas partes que necrosaram? Sim, teve. Mas você migrou. Hoje você vai até a Pelinca com comércio direto. Até o final da Pelinca. A Formosa tá ressurgindo, ou não está ressurgindo, a Formosa está surgindo
lá do começo dela, da 28 para cá, com o comércio, que ela nunca teve. Então pronto, então dá para a gente entender sim. entender assim, olha, nós não estamos em decadência. Nós precisamos realmente tornar agradável para a população alguns ambientes que estão em decadência. Concorda comigo? Então, eu digo assim, aquilo dali é o seguinte, aquilo dali começou a necrosar. Necrosar é aquilo que vai ficando ruim, vai dar... O que precisa fazer? Jogar sangue ali dentro, porque aí ele volta... Não sou médico não, tá? Mas... Sim, evidente. Dá uma, se o rio está secando, joga água. Ó, se você for na Arthur Bernardes, hoje é um centro comercial, cara, a 28 de março, depois da Rua do Gás, você pode ver que já deu uma revitalizada também. Felipe Web. Anilo Peçanha também. Nilo Peçanha, a Felipe Web. A Nilo Peçanha, que o Beto está falando aqui também, já tem um tempo. Tá crescendo muito. Nunca teve comércio também não, mas já passou a ganhar comércio. Você quer ver? Comércio e serviço, você tem clínica, você tem academia, você tem pilates, você passa ali, tem restaurante. Restaurante, exato. Nunca teve, passou a ter. Então assim, mas a gente não, o que a gente quer é o quê? É ter os novos sem perder os velhos. Sim. Esse é que é o grande... segredo da vida aí, Nogueira, empresarial. A gente interage muito, né? A gente conversa muito, a gente tem números, sim. Você tem o novo comerciante que ele está no bairro, que ele tem o sonho de montar a loja dele no centro, você sabia? Para isso, ele precisa criar condições para que ele venha para cá. Que ele quer pegar o cara do interior. Que ele quer pegar mas muitas vezes ele está... Porque o perfil o perfil do cliente do centro, ele é menos dos bairros e mais de outras cidades interior? Olha, nós temos o perfil do cliente de bairro e hoje nós temos dos centros comerciais e nós temos do shopping, assim como nós temos do mercado online. São distintos. O do bairro é aquele imediatista, ele vai na busca daquele pequeno detalhe, daquele pequeno momento, é emergencial. O do centro e o do shopping tem algumas características que ele só se distingue pela questão do lazer, certo? O do centro é um cliente que ele vai mais para aquele específico, aquele produto que ele só vai encontrar no centro, ou ele quer quantidade, ou ele quer variedade. E o do shopping é aquele do lazer. Aí você tem no meio desse conjunto, né, você tem no meio desse público alguns nichos que já não são nem de bairro, nem são centro da cidade. Goitacazes, tem tudo. Ele atende ali tudo. Só que, de repente, o cara fala, não, mas eu vou no centro da cidade, porque lá eu tenho isso em uma quantidade e variedade diferente. Então, isso atende, de uma forma geral, a nova exigência do comércio. Mas eu falo isso, sim, eu vejo... Vou te falar, eu tive na Princesa Isabel para comprar um negócio de automóvel. Do lado tinha uma lojinha, conversei com a menina, meu sonho é montar uma loja no centro. Olha que legal. Vamos lá, vem cá, vamos ver. Então, assim, mas só que hoje precisa a gente dar uma repaginada, uma mudança de comportamento, precisa que ela, né, tenha algum incentivo para investir aqui. Então, essas são coisas que estão dentro do contexto e que a gente precisa transformar em realidade. Cara, se deixar, a gente fica falando de centro aqui até amanhã, 8h37. Eu preciso fazer um intervalo, mas eu acho que eu vou te fazer uma proposta. 1 minuto de intervalo só, bem rápido, e a gente vira a chave para continuar essa conversa muito, muito, muito produtiva com você aqui, e vamos falar de política. Que política é para tudo, inclusive para empresário. Hoje, ficou uma pergunta: a Câmara Municipal pode fazer alguma coisa pelo centro de Campos? Eu queria colocar Wagner nessa conversa, mas eu acho que eu posso colocar no próximo bloco, porque Wagner foi eleito e eu tenho, assim, o Wagner como uma referência também do setor produtivo. Passou pela CDL, né? Foi também, não só contribuiu com a sua experiência, mas também foi diretor. Foi um dos fundadores da Fundação CDL. Não foi? Então, vou colocar ele aqui na conversa daqui a pouco, só para a gente entender e até para cobrar dele também, que não tem refresco não. São 8h39 agora na Folha FM, 8h39 em Campos. 1 minuto de intervalo para voltar conversando com o Marcelo Mérida ao vivo aqui no Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Voltamos já.
a gente tem sempre aquele